Então nós vamos quebrar paradigmas aqui hoje. E esse quebrar paradigmas é eu mostrar para você que aquilo que você foi programado na sua vida, ele faz efeito hoje. Então aquilo que você viveu na tua infância, aquilo que você viveu na tua adolescência, aquilo que você viveu na tua juventude, o que você viveu em algum momento da tua vida que você aprendeu com alguém muito, ou viveu experiências, tudo isso formou em você uma consciência, uma visão da vida. E essa visão da vida criou, vamos dizer, uma mentalidade onde você enfrenta ali algumas dificuldades para você se superar. Então muitas pessoas precisam se superar, não conseguem se superar e ficam travadas. Então por que os meus comportamentos, às vezes, ele não é grato com o tipo de vida que você tem? Porque a gratidão, ela é algo onde você, sabe, você precisa receber aquela bênção, você precisa receber, você alcançar aquele resultado. Quando você agradece por já ter alcançado aquilo, fala, Senhor, obrigado, eu sinto que eu já alcancei aquilo. Então você se prepara para receber, porque teu cérebro entende que você, sabe, está agradecendo por aquilo. Então às vezes você não tem gratidão por aquilo que você tem hoje. E eu vou mostrar ao longo dessa live, eu vou falar aqui sobre Gideão. Eu vou mostrar ao longo dessa live como você pode mudar essa situação da sua vida. Então, aí você assim, por que as mudanças sempre soam como uma ameaça para você? Por que a mudança sempre soa como ameaça? O porquê que diante das circunstâncias de ameaça, a ansiedade te ataca? Por que você sente a ansiedade? E aí dispara dúvida, dispara medo, né? Por que seu processo criativo, suas ideias não funcionam? Por que não funciona? Por que você não tem boas ideias? Então será que o tipo de percepção que você está tendo da vida é a percepção real? E você está sabendo como agir? Porque quando você consegue ter uma percepção real, a chance de você agir da forma certa é muito maior. Às vezes você não está tendo a percepção real. Às vezes você está iludido, iludida por aquilo. Já viu a mulher que foi iludida por um homem, né? E o homem contou uma história para ela, ela acreditou, tudo bonito, maravilhoso e tal. E ela teve a percepção dela ali, ela se entregou para aquela pessoa. E chegou lá na frente, essa pessoa se mostrou a ser outra pessoa. Então onde está o erro, né? Ah, ele me passou para trás. Não, peraí, gente. Você teve uma percepção errada, certo? Não adianta você agora fazer de vítima. Você falou, o melhor era o melhor homem do mundo. Nossa, ele é o melhor homem do mundo. Aí depois você se ferrou. Ah, esse trabalho, nossa, é o melhor trabalho, é o melhor, a oportunidade, esse segmento, essa visão. Foi lá, construiu uma empresa, sabe, alugou salão, fez isso, fez aquilo. Conversou com ninguém, não falou com ninguém, não pediu conselho, não pôs método, sabe, não pôs conhecimento, não pôs sabedoria, não, foi na empolgação. E aí você teve a percepção errada, não era aquilo. Deu com os burros na água, né? Que nem dizia meu avô. Sabe, você pôs os pés pelas mãos. Então, por que isso acontece? Por que as pessoas põem os pés pelas mãos? E aí, né, você fala assim, poxa, por que eu errei? Por que eu não consegui? Às vezes a leitura que você está tendo da vida, a leitura que você está tendo dos seus negócios, a leitura que você está tendo do seu trabalho, das oportunidades, não está sendo a leitura que deveria ser, tá bom? Então vamos para a substância, vamos para aquilo que te alimenta, aquilo que vai fazer você crescer, né? Eu vou para o conteúdo, né? Vou para cima. Então, isso tudo que se forma, né? Essa visão de como você vê a vida, tem muitas coisas que eu chamo, né, de paradigma. Então esses paradigmas, que são programações mentais que foram feitas em você, sem você perceber, você foi sendo programado pela vida, impedem você de crescer, impedir Gideão, né, de crescer. Então eu quero usar a passagem lá de Gideão para a gente falar sobre isso. Então, quebrando os paradigmas de Gideão, né, como que ele pode dominar a vida dele. Então você já se sentiu pequeno demais para grandes desafios? Você já se viu pequeno demais para grandes desafios?
Então o que acontecia aqui? Gideão se sentia pequeno demais para os desafios, entendeu? Ele, ó, em Juízes 6, 11 e 16 diz assim: então o anjo apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valoroso. Ele não se via como valoroso. Ele se via o menor da casa dele, entendeu? Ele se via, então ele tinha um problema de identidade. O que eu vejo em muitas pessoas hoje, as pessoas têm um problema de identidade. Elas não sabem quem elas são, entendeu? Elas não sabem quem elas são. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que eu já treinei que achava que sabia quem era, mas não sabia. Então esse também é um problema, porque a pessoa ela acha que ela sabe quem ela é, mas ela não sabe quem ela é. Ela se vê muito pequena ainda daquilo que ela poderia ser. E o porquê disso? Porque o corpo dela passou a ser o cérebro. Em vez de o cérebro controlar o corpo controla o cérebro. Entendeu? Então, aquilo que ela sente está controlando aquilo que ela pensa. Então, aquilo que ela está sentindo, ansiedade, medo, sabe? Ela sente calafrio, ela sente aquilo tudo, comanda o quê? O cérebro dela. E aí, controla o quê? As atitudes dela. E ela age, no final, por qual impulso? O corpo vira o comandante da vida dela. E ela passa a ser comandada pelo corpo, quando deveria ser o contrário. A mente deveria controlar o corpo. E nesse caso aqui, Gideão, ele está vivendo isso. Gideão, ele tá vivendo uma situação que ele tem que malhar o trigo no lagar, onde era lugar de prensa da uva, né, de fazer o vinho. Ele está colocando trigo, malhando trigo no lagar, no lugar errado. Tudo bem, ele encontrou uma alternativa para ele sobreviver. Até um certo ponto, a gente ter sabedoria para sobreviver é legal, porque você vai viver, né? Você não vai morrer, você vai sobreviver. Só que até um outro ponto, somente ter sabedoria para sobreviver não vai fazer com que você vença nessa vida, porque ninguém vence sobrevivendo. As pessoas vencem crescendo. As pessoas vencem se aperfeiçoando, entendeu? Expandindo. E isso Gideão não estava vivendo. Por quê? Porque Gideão tinha perdido a identidade. Então talvez o que você está vivendo hoje, na sua vida, você tenha perdido sua identidade. E você está sobrevivendo. E você está se achando sábio. Você está se achando sábia. Você está achando com conhecimento. Você está achando com, assim, sabe? Você não tem escolha na tua vida. Você não tem alternativa de você falar assim, isso eu não quero, eu quero isso, então tchau para isso e agora eu vou para aquilo. Não, você se vê como uma pessoa aonde você tem que se agarrar em qualquer coisa, senão você vai afundar no meio do mar. E aí passou ali alguma coisa e você se pendurou. E você está sobrevivendo quando você tinha que crescer, certo? Então, a identidade limitada. Gideão está vivendo o paradigma da identidade limitada. E muitas pessoas, elas vivem presas à identidade, entendeu? Elas foram moldadas por outras pessoas, elas foram moldadas por alguém, e que esse alguém moldou elas em uma identidade que não era aquela. E hoje a pessoa só cumpre uma ação baseada naquilo que outro programou, entendeu? Não sei, você passou pela mão de alguém, sabe? Até às vezes o problema, às vezes é na família. Você passou por um pai, por uma mãe, por um vizinho, você passou pela mão de alguém, no sentido, pela vida de alguém, por um professor, né? Por um marido. Você passou por uma esposa, por um casamento que te moldou, que criou em você paradigmas que você agora pensa de uma forma que não é a tua identidade. Então, Gideão se via como pequeno, incapaz e fraco. E Deus o chamava de guerreiro, entendeu?
Eu lembro da história de Noemi, quando Noemi volta com Ruth e ela tinha perdido tudo. Noemi quer mudar o nome dela. Ela fala assim: não, meu nome agora não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga. E Deus nunca chamou Noemi de Mara. Deus chamou Noemi de Noemi. Entendeu? Noemi de Noemi. E aí a alegria, né? O significado de Noemi. Se eu não me engano, é isso. Então, a identidade de Noemi foi perdida. A identidade de Gideão foi perdida. Onde? Na circunstância da vida. Conforme a vida foi indo, entendeu? O povo de Deus tinha sido subjugado e aquele jugo colocado sobre o povo de Deus fez com que o povo perdesse a identidade. E talvez os problemas que você tenha passado na sua vida, tudo que aconteceu na sua vida, tenha feito você perder a sua identidade. E quando a gente perde a identidade, gente, a gente perde nossa essência. Sabe? Essência num perfume é aquilo em que é sabe, o mais puro do perfume. É a essência. Então aquela pureza que, vamos dizer, ali na verdade está o segredo, está a vantagem do perfume, foi perdido. E quando você perde a identidade, você perde a sua essência. E aí você vai ver que você não vai conseguir trabalhar direito, que você não vai conseguir ser criativo, criativa, você não vai ter boas ideias, você vai trabalhar no lugar, você só obedece, né? Você só obedece, você não tem palavra ativa lá dentro. Você não tem boas ideias para serem aplicadas. E aí você perde o valor. Um perfume que não tenha essência, que não tenha uma boa essência, ele não tem valor. E aí Gideão tinha perdido o valor dele. E o que está acontecendo com o povo de Deus hoje, que eu vejo com as pessoas, né, que a gente acaba observando muita coisa, essas pessoas perderam a identidade. E aquele versículo que eu sempre uso, que como o homem imagina na sua alma, assim ele isso é o que o inimigo tenta trazer para dentro das pessoas, para dentro das famílias. E faz com que você pense que você, né, no caso, fez com que Gideão pensasse que ele era pequeno. Entendeu? Então, tirou a identidade dele, tirou a essência dele, ele agora só pensa em sobreviver, o que é ok para sobreviver. Mas, cara, você não vai conseguir ser feliz nessa vida somente sendo um sobrevivente, entendeu? Sendo que você tem a oportunidade de crescer. E não é justo que você não cresça, poxa. Você merece crescer. Vocês merecem crescer, entendeu? Então, é importante o quê? Que você cresça ouvindo que você tem capacidade, que você vai conseguir. Mas você cresceu, na verdade, dizendo assim, você nunca vai dar certo, você nunca vai dar certo. E como que Gideão muda isso daí, né? Ele deixou de se chamar de fraco e passou a ser chamado um guerreiro, né? Ele parou de se comparar com os outros e com a casa dele e com aquilo que era a casa dele, que vamos dizer assim, decisões do pai dele tinha tornado a família dele a menor, decisões do avô dele que tinha tornado a casa menor, não é a realidade dele. Ele falou assim, não, eu sou um guerreiro, então eu vou mudar a minha vida. Então tudo aquilo que aconteceu na vida dos seus pais, dos seus antepassados, não quer dizer que tem que acontecer na tua vida. Então, escreva num papel, eu não sei se você tem um papel aí, mas escreva no papel, que mentira eu acreditei sobre mim mesmo. Qual foi a mentira que eu acreditei sobre mim mesmo? Que eu era fraco, que eu era fraca, que eu não ia dar certo, que eu era burro, que eu era burra. E aí você vai colocar, na verdade, substituir isso por uma verdade sobre você. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou sábia, entendeu? Eu sou mais que vencedora. E aí você vai colocar, escrever isso e você vai repetir todos os dias. Eu sou forte, eu sou mais que vencedor,
sabe? Você está repetindo para você mesmo, com o poder de Deus, né? Porque é Deus que te chama assim. Deus que te chama assim. Então você não está fazendo isso com uma força de linguagem. Ah, é neurolinguística. Não, não é PNL. Eu conheço sobre PNL. Mas a questão aqui não é PNL. A questão aqui é a língua é o leme. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você falar, mais você se ajusta à tua identidade. Entendeu? Mais você se ajusta à sua identidade. O segundo ponto que eu quero falar, eu falei sobre identidade e agora eu quero falar sobre paradigma do medo, entendeu? Paradigma do medo. Então Gideão estava escondido no lagar com medo dos midianitas. Não adianta alguém falar para mim assim, ah, mas Gideão foi inteligente, ele malhou o trigo no lagar, sabe? São pontos de vista, são pontos de vista. Eu vejo que Gideão estava com medo dos midianitas e ele se escondeu malhando trigo no lagar. Ele teve uma boa ideia? Teve uma boa ideia, mas de sobrevivência, mas o medo ainda era presente. Porque o medo, ele faz com que você, às vezes, para escapar da morte, você se esconda em algum lugar, entendeu? Você se proteja em algum lugar. Mas você viver uma vida somente se protegendo, somente se escondendo, não é a vida que Deus quer para você, entendeu? Então, mesmo após ouvir o chamado de Deus, Gideão ainda teve medo. E ele pediu sinais para Deus. Olha como que a coisa, ela tá tão internalizada dentro de Gideão, ela tá tão, sabe, assim, enraizada dentro de Gideão, que Gideão, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo Deus falando com Deus, veja, se Deus abrisse a boca e viesse falar com você, eu penso assim, poxa, Deus não precisa nem falar nada, porque se ele aparecer para mim e vir para falar comigo, eu já vou ver assim, Deus é real, então tudo que está na palavra dele, ele está se materializando para mim, Deus é real. E aí, poxa, não é nem a questão só da fé, não, Deus apareceu para mim, é uma constatação, é um fato. Mas mesmo Deus aparecendo para Gideão, Gideão ainda resistia. E mesmo você, às vezes, estando aqui comigo vários dias, ou me ouvindo pela palavra de Deus e tudo mais, você ainda tem a resistência dentro de você, entendeu? Você ainda resiste. Então existem pessoas que eles adiam projetos, eles adiam decisões, eles adiam, sabe, ideias por medo de falhar, por medo de dar certo. E eles encontram justificativas. Ah, mas eu não posso fazer agora porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso fazer agora porque eu não tenho tempo. Ah, eu não posso fazer agora porque eu estou empregado. Ah, eu não posso fazer agora porque eu estou casada. E aí eu tive filho. Eu não posso fazer agora porque eu estou grávida. Eu não posso fazer agora porque, mudou o governo. Eu não posso fazer agora porque, sabe, está tendo muita chuva. Eu não posso. E aí a pessoa encontra qualquer justificativa, sabe? O cérebro humano, por causa do pecado, ele te põe numa função de proteção, de medo. E faz com que você todo o tempo esteja se protegendo, sobrevivendo, sobrevivendo, entendeu? E uma hora você tem que sair disso aí, meu, resetar tudo, falar, vou começar do zero. Vou começar do zero, entendeu? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? O governo? A economia? A falta de dinheiro? Se Deus é por nós, Deus apareceu para Gideão, chamou ele de grande guerreiro e mandou ele ir para cima, certo? Com o mesmo recurso. Veja, gente, você vai falar assim, Deus deu para Gideão um tanque de guerra do céu, sobrenatural. Deus veio para Gideão e entregou para ele uma bazuca. E ele pegou essa bazuca e agora ele vai atirar nos midianitas. Entendeu? Não aconteceu isso. Não aconteceu. Deus veio, na verdade, mudar isso aqui de Gideão, ó. Isso aqui, ó, de Gideão. Ele veio mudar a cabeça de Gideão. Ele veio mudar a mentalidade de Gideão. Ele veio fazer primeiro Gideão identificar quem ele era realmente.
E em segundo, Deus veio para ele vencer o medo, e o medo estava incrustado dentro da família dele, porque tinha um monte de imagem, de escultura. O pai dele tinha construído, altares para outras coisas, e aquilo tudo trouxe para o ambiente de Gideão algo opressor, que você às vezes não vê. Na sua casa tem coisa que é opressora. Na sua casa às vezes tem, você traz pessoas. Na sua casa tem um ambiente ruim. No teu trabalho tem um ambiente ruim. Da tua empresa tem um ambiente ruim. Entendeu? Então ele pediu sinal a Deus. Deus deu sinal. Talvez você já tenha pedido sinais para Deus que Deus já te deu. Entendeu? E aí Gideão pede de novo confirmação do sinal. E aí, tudo bem, Deus foi paciente, gente. Sabe, Deus é muito mais paciente que eu. Eu tenho vontade de pegar no pescoço e vamos que vamos, poxa vida, vamos vencer. Mas Deus é paciente. E ele às vezes tem muito mais paciência do que o ser humano, né? E ele teve paciência com Gideão. E aí Gideão foi para cima. Então, quando eu quero te dar uma dica, né, que está no livro, inclusive no 5 Second Rule, que é a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos é assim, cara, se você estiver sentindo alguma coisa, medo, angústia, tal, não sei o quê, para sair da cama, para ir tomar aquela atitude, fazer, você pega, fecha seus olhos, respira e você fala assim, conta dos 5, 5, 4, 3, 2, 1 e vai, sem dar tempo para o teu cérebro argumentar com você ou tentar te impedir de tomar aquela atitude. Então, eu quero, através disso, que você, alimente a coragem. E aí você passa a ser uma pessoa, você vai ver que não vai morrer, nada vai te matar, não. Você tomou atitude. O medo nunca pode ser maior do que seu chamado. Anota essa frase. O medo nunca pode ser maior que seu chamado. O medo nunca pode ser tão forte a ponto de impedir o teu chamado. O medo nunca pode ser tão forte ao ponto de impedir o seu chamado. O medo nunca pode ser tão forte ao ponto de impedir o seu chamado. Entendeu? Nem a ansiedade. A ansiedade não pode ser tão forte ao ponto de me impedir o meu chamado. Entendeu? É isso. É isso. O terceiro ponto de Gideão, gente, está no paradigma da escassez. E muita gente tem falado essa palavra hoje, né? Então Gideão achava que ele era fraco, que ele não tinha recursos para lutar. Não sai dessa live, fica aí, escuta pelo menos essa parte. Gideão achava que ele era fraco, que ele não tinha recursos para lutar. Então muitas pessoas não avançam porque elas acham que não tem dinheiro. Elas acham que não tem relacionamento ou não tem conhecimento suficiente. A história de Gideão, a verdade é que ao invés de Deus vir para aumentar o número de soldados dele contra o inimigo, Deus veio e reduziu o número de soldados. Olha que antagônico. Olha que coisa maluca. É como se tivesse muito dinheiro e de repente Deus viesse e falasse assim, eu vou reduzir o teu dinheiro e é com isso que você vai. Olha que coisa antagônica. Porque a mentalidade da escassez, ela faz sempre você ver o que falta. Entendeu? Anote aí. A mentalidade da escassez significa que sempre você vai olhar para aquilo que falta e nunca para aquilo que tem. Entendeu? Sempre você vai olhar para aquilo que falta e nunca você olha para aquilo que você tem. E o que Deus veio fazer? Deus veio para quebrar um paradigma em Gideão. Dele achar que, por exemplo, precisaria de muito, muito, muito mais do que 32 mil homens. Como que pode um exército com 32 mil homens, Gideão tá malhando trigo no lagar? Você já se fez essa pergunta? Só que ele não foi com 32 mil homens. Ele foi com 300. Deus reduziu
para mostrar que a vitória não depende de números, quebrando um paradigma de escassez, que só o empresário acha que ele vai crescer quando ele tiver muito dinheiro para ele poder investir para ele crescer. O exemplo real é que empresários têm ideias, mas eles travam quando eles começam a ver o que falta. E o que Deus está falando assim, viu? Você tem que pegar a ideia e aplicar, e ir para cima, e não olhar para aquilo que falta. E as pessoas olham para aquilo que falta. Isso é mentalidade de escassez. Que muita gente fala de escassez, não sabe nem o que é escassez. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai falar, vai estar faltando hoje escassez. Ah, mas eu não tenho isso, escassez. Nada te faltará, vai. Quando você chegar na esquina vai estar lá. Quando você chegar daqui 6 meses vai estar lá. Quando você chegar daqui 12 meses vai estar lá. Quando você chegar daqui 1 ano vai estar lá. Daqui 2 anos vai estar lá. Daqui 3 anos vai estar lá. Ele vai te dar, nada vai te faltar ao longo do caminho. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocará. Então é o que ele fez com o Gideão. Gideão estava no pouco, no 300. E ele venceu. E Deus coloca ele no muito. Ele parou de confiar no número de soldados e começou a confiar no Deus que dava a estratégia. Entendeu? Ele parou de confiar no número de soldados e passou a confiar naquilo que o Deus da estratégia estava dando. E ele usou o que tinha: tochas, cântaros e trombetas, em vez de reclamar, em vez de ficar reclamando do que não tinha. Ele usou o que tinha. Então está na hora de você anotar o que você tem e desprezar o que você não tem. Não tem, não tem. Mas o que eu tenho? Como eu posso tirar disso o melhor? Então você não precisa de muito para começar. Você precisa começar com o que tem. Essa é a terceira frase aí que eu vou deixar. Você não precisa de muito para começar. Precisa começar com o que tem. É isso, gente. É isso. Sem chorumelas. Entendeu? Sem chorumelas. É isso. Fica lá, sabe? Chorando. Não tenho bebê. E agora? Tal, o que eu vou fazer? Entendeu? A fé sem obras é morta. Você acredita, mas não faz. Então, problema. Muitos, paradigma da vitória sem esforço. Que a pessoa acha que não vai ter esforço. Eu vou vencer, eu vou ganhar, vou ficar rico, vou ficar milionário e tal, porque eu escutei o João falando que eu vou pensar e vou ficar milionário, e vou atrair, e vou ficar milionário. Se você ficar milionário vai dar trabalho, você vai ter que trabalhar pra caramba com esses milhões que você ganhou. O trabalho nunca vai faltar. Mas o ponto é, o paradigma da vitória sem esforço. Esse que eu quero quebrar. Então muitos esperam que a vitória venha fácil, sem luta, sem resistência. E não é assim. Deus deu estratégia para Gideão vencer, mas ele precisou obedecer, ele precisou lutar e ele precisou agir com fé. Primeira coisa que ele fez, ele rompeu com o pai dos altares. Ele durante a noite foi lá e quebrou todos aqueles altares. E ele arrumou uma briga com o pai dele. Então tem pessoas que não conseguem enfrentar dentro da própria casa a situação, sabe? Dentro da própria família a situação. Ela não consegue enfrentar dentro da, sabe? Ali ela é comandada. Já viu o homem comandado pela mãe? O cara é casado e a mãe do cara se intromete em casamento. Puxa, pensa numa vergonha que eu sinto desse tipo de cara. Que a mãe do cara controla o cara em relação à mulher. Pensa assim, né? Eu trabalhava com um cara que o cara falava assim, mãe só tem uma, entendeu? Minha mãe é minha mãe, agora mulher você chuta uma aí, tem várias, né? Primeiro que o cara compara mãe com mulher, e não existe disputa. A mãe tá
num perfil de amor e a mulher está no outro perfil de amor. Entendeu? A Bíblia não diz assim, deixará o homem a sua casa e se unirá à tua mãe e se tornará um. Não, ele fala com a mulher, se tornará um. Então você se torna um com a mulher. Aí o cara tá debaixo da saia da mamãezinha, mamãe, mamãe, mamãe. Se eu pudesse, ó, eu dava uma bolacha na cara do cidadão. Falava, acorda, cidadão. Pelo amor de Deus. Vai virar homem. Né? Não, o cara fica lá. Mamãe, a mamãe, a mamãe. Não tem nada de... tudo é separado. Eu cuido da minha mãe, amo minha mãe me ama, me manda mensagem. Ela fala, te amo muito, filho, te amo muito, muito mesmo. Sabe? E não tem nada a ver com o meu relacionamento com a minha esposa. O que é, e minha mãe, graças a Deus, entendeu isso e sabe disso. Então, as pessoas, tudo tem que ter um esforço, você tem que enfrentar. Gideão enfrentou a família. Depois Gideão foi e enfrentou o inimigo. Ele, na verdade, ele se enfrentou também. Ele se enfrentou. Porque ele teve que dispensar lá 32 mil homens e foi com 300. Então, ele seguiu a estratégia que Deus deu para ele. E ele não tentou fazer um atalho para poder acomodar aquilo que ele queria, sabe? As coisas que ele era fraco. Então tem gente que tenta acomodar as coisas, como Abraão tentou acomodar a situação de Ló. Abraão levou Ló com ele, e Ló em um momento que Deus tinha falado, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão levou Ló, e Abraão leva Ló, e Ló passa a ser um peso para Abraão. Mas Abraão estava preso num sentimento por Ló. E a gente até entende que, poxa, tem um sentimento pelo sobrinho. E ele quis levar, não ia deixar o sobrinho sozinho. Entendeu? Mas ele teve problema. Ele quis acomodar. Ele quis acomodar Ló dentro do chamado de Deus. E o que Gideão fez? Gideão foi para cima. Gideão foi para cima. Derrubou os altares do pai. Depois ele foi para a guerra. E ele foi para a batalha. Com o que ele foi? Com cântaros, com trombeta. Ele não tinha recursos para ir. Mas engraçado, né? Ele tinha 32 mil homens. Deus reduziu para 300. Para Gideão ver que é o plano dele. Então, às vezes, você acha que o pouco que você tem não é suficiente. E se Deus aparecer e falar assim, viu? Tá vendo esse pouco que você tem? Você vai ter menos ainda. E eu quero que você vá na minha estratégia. Enfrentar o medo. Enfrentar os paradigmas. Certo? Então, não há vitória sem esforço. Sem enfrentamento. Você tem que ter enfrentamento. Então as pessoas querem resultado sem processo. Sem trabalho. Elas esperam sucesso sem trabalhar. O casamento sem esforço, um casamento de qualidade sem esforço, um crescimento sem aprendizado, sem sabedoria, sabe? Um crescimento sem sabedoria. Então, o que eu vejo, sabe? Eu vejo assim, tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor. Pegou na mão, vai fazer. Pegou na mão, vai fazer. Seguiu a estratégia que Deus deu, não tentou atalhos. É isso que Gideão fez. E lutou mesmo quando parecia impossível. Ele foi com 300. Que Deus selecionou ali. Né? Como você pode vencer? Como você pode vencer? Então, três ações práticas que você tem que definir hoje o que você vai fazer na tua vida. E eu vou fazer também aqui para mim. 3 decisões, 3 ações práticas que você precisa começar hoje a mudar a tua vida. O milagre acontece quando a fé encontra a ação. Pô, pelo amor de Deus, hein? O milagre acontece quando a fé encontra ação. Já diria a mulher do fluxo de sangue. Não é não? Mulher do fluxo de sangue falaria o quê? Ela teve fé, mas ela teve atitude. É isso. É isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar esse paradigma que está dentro de você.
Se você quiser assegurar teu futuro e o teu futuro de sucesso, primeira coisa que você tem que ter, vontade. Vontade. E a segunda coisa, se preparar. Eu tenho vontade e eu tenho consciência que eu tenho que me preparar. Para quê? Para eu mudar o meu futuro. É isso. Será que você está mostrando vontade? Será? Como que eu vejo que a pessoa está mostrando vontade? Se ela não cria um novo hábito bom para o futuro dela, ela tá dentro de um hábito ruim para o fracasso. Então, uma pessoa que fala que tem vontade de vencer, vontade de acontecer, ela tá trabalhando, ela tá colocando hábito e comportamento. Senão não tem. Senão ela não tá com vontade. A vontade tem que ser transformada em ação. E você só vai mudar se você mudar o que foi programado no teu subconsciente aqui, ó. Seu subconsciente aqui é a mente automática, é o emocional, é o hereditário, tá aqui. Ele tá aqui no automático hereditário. Aqui tá o intelecto, você aprendeu português, você estudou um curso, tal, você tem a mente educada. Mas aqui tá a mente que não teve como escolher o que foi plantado aqui. E o que foi plantado aqui foi plantado pela tua infância. E aí, essa mente aqui, que é o subconsciente, a mente emocional, ela só aceita a informação. Você estava lá na tua casa, seus pais discutiram, falaram coisas, você foi para a escola, foi para a faculdade, ouviu coisas, entendeu? Então é isso aqui, ó, sabe, o emocional, ele é enganado pelas situações, entendeu? Você pega o simulador de 3D, e aí você põe lá um simulador, e como se você fosse bater, você fica com medo de bater. Por quê? Porque você enganou o teu subconsciente. Seu subconsciente armazenou que aquela situação é uma situação de acidente que você tem que se proteger. Então ele jogou pros teus músculos a vontade de se proteger, o impulso para se proteger. Entendeu? Então quando você foi moldado nisso aqui, quando você vê uma discussão, você foge. Entendeu? Porque você ouvia muita discussão. E agora você foge. E isso não vai deixar você vencer. Porque tem algumas discussões, alguns conflitos que você vai ter que entrar. Você vai ter que ter emocional para brigar, para exigir. Entendeu? Para exigir, para forçar. Eu já recebi aumento no forceps. Eu já sabe, ganhei dinheiro forçando, conflitando, batendo de frente. Aí tem pessoa que não vai bater de frente. Por quê? Porque ela sofreu muito lá atrás. E agora o automático dela defende ela. Entendeu? Ela fica com medo. Porque o cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Então quando você vê aquela situação, você começa a imaginar. Se eu falar isso, nossa, vai virar contra mim. E a pessoa pode falar isso, pode falar aquilo. E aí você começa a viver e a sentir aquilo ali, e você não quer, você quer fugir. Então por isso que você tem que reprogramar o teu subconsciente, reconstruir o teu emocional, para você ser uma pessoa vencedora. Senão você não vai ser uma pessoa vencedora. Entendeu? Então pessoas que passaram por você, influenciaram no teu emocional, no teu subconsciente, aquilo que você assistiu, os filmes que você assistiu, as músicas que você ouviu, a cultura do teu bairro, a bebida, a droga, a pornografia que tem hoje, pessoas que estão no meio da pornografia, entendeu? Então isso tudo influenciou no emocional. E aí você não vê, porque você toma atitudes achando que você está decidindo, mas na verdade quem está decidindo é o teu emocional. E você, ao invés de enfrentar o problema, que nem Gideão, ao invés de enfrentar o problema, ele ficou com medo e ele recuou. E ele preferiu malhar o trigo no lagar do que ele
fazer um processo onde ele era guerreiro, valente, valoroso, vencer, saber quem ele era, a identidade. Então quebrar paradigmas de identidade é quebrar aquilo que foi programado dentro de nós. E só tem uma forma, reprogramando. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E eu vou te falar, o cérebro humano, ele é resistente à mudança, às incertezas. E ele enxerga as mudanças e as incertezas como ameaças em potencial, principalmente se você viveu sob ameaça na tua infância, sabe? Se você viveu sob ameaça na tua infância, e o que afetou, né? Cientificamente afeta as pessoas quando elas têm um problema emocional. Elas são afetadas na lógica, elas não conseguem raciocinar direito, elas não têm a percepção real. Então olha que coisa, se eu não tenho a percepção real, como que eu vou tomar a atitude certa? Entendeu? Então o que você tem que anotar? Como é que eu faço para as pessoas elas se conscientizarem que talvez, né, elas não estão tendo a percepção real? Como que eu faço? Se você sofreu muita coisa na infância, trauma, ameaça, você teve um emocional muito abalado na tua infância, a chance de você ter problema hoje, de não enxergar a realidade, é grande. E às vezes você não está enxergando a realidade. Você está afetado na lógica. O que é a lógica? A lógica é aquilo que vai considerar todas as coisas que você está vendo, ouvindo, pensando e formar um raciocínio. Então você não consegue formar um raciocínio porque você perdeu a lógica. A lógica de raciocínio. Entendeu? E aí você perde o quê? A produtividade. Porque quem age errado perde tempo. E quem perde tempo e só erra, perde a produtividade. Não é eficaz, perde produtividade. E perde o quê? O uso do tempo. Perde tempo. E perder tempo hoje em dia é a principal moeda do mundo. É o tempo. E aí você perde a efetividade, que é o quê? A assertividade. A assertividade. E você passa a ser uma pessoa que não é eficaz naquilo que você faz. E as coisas começam a dar errado. E tudo por quê? Por causa do teu emocional, aquilo que te sabota. Aquilo que está te sabotando é aquilo que foi construído no teu passado. Está sabotando teu marido. Está sabotando tua esposa. Está sabotando seus filhos. Entendeu? Está sabotando seus funcionários. E eles não produzem, porque eles não têm lógica de raciocínio. Entendeu? Então isso é comprometedor. É comprometedor. Compromete no final o quê? A tua habilidade de ganhar dinheiro. Isso é o que o final compromete. A tua habilidade de ganhar dinheiro. É o principal. É o principal que vai afetar. Afeta nos relacionamentos. Entendeu? Afeta no dinheiro, afeta nos relacionamentos. Quando afeta no dinheiro, afeta nos relacionamentos, você vai ver que vai impactar no teu espiritual, porque você começa a falar assim, tem alguma coisa de errada. Tem uma coisa errada. E aí tem pessoas que vão julgar Deus. E na verdade, poxa, tá lá, né? Você tem que renovar a mente para que você possa enxergar quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Entendeu? Então você fica preso, por quê? Porque você não enxerga seus traumas, você não enxerga o teu emocional, o teu subconsciente, você acaba não tendo uma percepção real da vida. Por não ter a percepção real da vida, você age errado. Você age errado porque você não consegue ter raciocínio lógico correto, porque todo esse trauma emocional, ele mata o teu poder da lógica, o teu poder de consciência daquilo que é real, e você passa a não ser produtivo. Quando a pessoa erra, ela não é produtiva, entendeu? Porque ela não forma um raciocínio, e ela não formando raciocínio, ela não forma nem raciocínio
certo, entendeu? E aí é impactado na produtividade, é impactado no uso do tempo, porque ela perde tempo, né? E ela no final perde o poder de ganhar dinheiro, o poder nos relacionamentos, e vai abalar o pilar espiritual, que ela vai cobrar Deus, achar que Deus não está olhando por ela, e aí ela não tem vontade de ir no culto, ela perde a vontade de ir no culto, de ir na igreja, entendeu? Olha as consequências. Olha as consequências. Como que eu venço isso aí? Você tem que melhorar emocionalmente, crescer emocionalmente. E aí você tem que investir para você crescer emocionalmente. E só cresce quem investe. Mas se você continuar dando desculpa, você não vai conseguir crescer. Entendeu? Então no meu próximo treinamento do método, né, dominador, a comunidade do dominador, você tem que participar, tá bom? Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Sabe, gente? O que acontece? Quando você tá numa sala, você escuta algo, você ouviu algo e deu uma ideia, você teve a ideia até veio na tua cabeça, você tenta internalizar isso dentro de você e o teu subconsciente rejeita, falando, não tem dinheiro, não vai dar, não tem tempo, não é pra você, é só pra rico, o banco só ajuda quem é rico, o banco não ajuda pobre, se você não tiver dinheiro pra investir, você não consegue, blá, 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 e vai um monte de coisa. E você vai rejeitar, o teu subconsciente vai rejeitar. Então você tem que se livrar do medo, você tem que se livrar da escassez, certo? O que eu falei aqui pra gente resumir, pra eu terminar essa live? Ó, o paradigma da identidade limitada, certo? Muitas pessoas vivem presas à identidade que os outros colocaram nelas. Nós falamos sobre isso e como vencer, certo? Nós falamos sobre o paradigma do medo. Então, Gideão estava escondido no lagar e muitas pessoas vivem se escondendo dos seus desafios. Ponto pacífico. É treta mesmo, é treta. O paradigma da escassez, ó, que eu anotei aqui. Paradigma da escassez. Gideão achava que ele era fraco, que ele não tinha recursos para lutar. Muitas pessoas acham que não avançam porque não tem dinheiro, porque não tem relacionamento, porque não tem conhecimento suficiente. Pensa que nem Gideão pensava. Só que engraçado que Deus reduziu o exército de Gideão, de 32 mil para 300, para mostrar para Gideão que com menos dá para ele fazer. Então você com menos também dá para você fazer. Entendeu? Aí, vamos lá. Paradigma da vitória sem esforço. Não existe vitória sem esforço. Não existe. Tem que ter processo. Tem que ter trabalho. Tem que ter suor. Tem que se esforçar. O milagre acontece quando a fé encontra a ação. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Então foi o que a gente aprendeu. Paradigma da vitória sem esforço. Entendeu? E é isso. Então a história de Gideão, ela esconde esses segredos que eu passei para vocês. O que Deus disse para um grande homem da Bíblia, para ele prosperar, e o que eu estou dizendo aqui para você, né, através de tudo que eu conheço, e Deus está agindo aqui, e que você possa aprender. Entendeu? Então sai da mentalidade de fracasso e entre na mentalidade de vitória, como Gideão fez. Então aqui eu dei 4 passos que transformaram Gideão como um homem comum a ser um homem imbatível. E você pode sair do comum também e se tornar uma pessoa imbatível. Então essa estratégia que eu dei, ela destrói paradigmas que foram formados dentro de você e te leva no próximo nível. Espero que você tenha anotado aí. Né? Eu estou subindo lá no meu YouTube, você pode ir lá depois também e rever. Tá bom? Então, eu passei aqui visão de psicólogos, de neurocientistas, né, visão da Bíblia, tudo aquilo que Gideão viveu lá, eu fiz um paralelo para passar para vocês. E às vezes você se sente incapaz, você se sente sem dinheiro, com medo de falhar, e Gideão venceu e você pode vencer. Então Deus abençoe tua vida.
Em nome de Jesus, amanhã eu vou estar aqui de volta. E você vai receber mais uma palavra, mais ensinamentos, porque eu estou entregando de graça. Então não adianta a pessoa vir falar, não, estou entregando de graça para você. Estou dando meu tempo aqui. Né? Eu poderia estar ganhando muito dinheiro nessa hora aqui, mas não, eu vou ajudar pessoas. Deus colocou no meu coração. Então eu estou ajudando você. Amanhã estarei aqui de volta. Amanhã estarei aqui de volta, se Deus permitir. E como diz minha mãe, Ele permite. Se Deus quiser, e ela fala assim, e Ele quer, amanhã estarei de volta aqui em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.